1 Pedro 3, 18 a 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Ao lermos a passagem acima, muitos conjecturam que Yeshua foi pregar a palavra aos espíritos de seres humanos que pereceram nas águas do dilúvio universal e que assim estavam no lugar dos mortos em prisão, enquanto seu corpo jazia na sepultura sem vida. Mas será este um entendimento correto? É isto que iremos procurar entender ao longo deste estudo, baseando-nos sempre na palavra do Eterno. Desde logo haverá questões que devem ser colocadas e confrontadas com a palavra do Todo-Poderoso e que nos ajudarão a esclarecer esta matéria. 1. Poderia o homem Yeshua Hamashi, enquanto esteve morto na sepultura, ter tido alguma atividade, ainda que em espírito? As devidas respostas podem ser encontradas em Salmo 88:11, Eclesiastes 9, 5 e 10. Concluímos assim que, como qualquer outro homem, também o Messias esteve sujeito às mesmas leis que regem os que descem à sepultura, lugar onde nenhuma atividade é exercida. 2. Poderiam os espíritos dos mortos arrepender-se das decisões erradas que tomaram enquanto estiveram vivos? Como seria isso possível se o espírito, a alma dos que já morreram, já havia sido recolhida pelo Senhor da vida, aquele de quem é dito que recolhe para si o espírito de vida dos que morrem? Ler Jó 34, versículos 14 a 15, Eclesiastes 12, 7, Salmo 146, 4. A palavra também nos ensina que depois da primeira morte virá o juízo do Altíssimo, Hebreus 9, 27. 3. Se os espíritos dos mortos se pudessem arrepender ainda, de que serviria a pregação dos servos do Altíssimo que procuram chamar almas ao arrependimento? Se eles foram rebeldes em vida, quando podiam escolher a vida, seria na condição da morte, em que não há qualquer pensamento, que se poderiam arrepender? Salmo 6, versículo 5, Salmo 88, versículos 10 a 11. Como conciliaríamos essas questões com o que Yeshua anuncia em Marcos 16, 16? 4. Que todos os seres humanos terão de prestar contas no tribunal do Messias pelo que fizeram em vida, também não nos restam dúvidas. Este será o julgamento do grande trono branco, que ocorrerá no final do reino milenar de Yeshua, quando os mortos forem julgados segundo as suas obras, Apocalipse 20, versículos 12 e 13, ocasião em que o justo juiz separará os bodes das ovelhas, mas até lá, nenhum ser humano que já haja falecido pode alterar o que fez em vida, João 5, 29. 5. Não foi Noé, pregador da verdade, 2 Pedro 2,5, antes que viesse o dilúvio universal? Ele o fez durante 120 anos, enquanto durou a construção da arca. Foram rebeldes, ninguém o quis ouvir. Por tão errada decisão, não só os descrentes pereceram nas águas, como serão condenados no dia do juízo final do Altíssimo. Romanos 14, 12, 2 Coríntios 5, 10, Judas 1, 15. Faria sentido que Elohim destruísse aquela humanidade de rebeldes para lhe dar nova oportunidade já depois de mortos? Desde logo, pela leitura da palavra, que não pode ser contrariada, compreendemos que as teorias que alguns desenvolveram e que apontam que o espírito de Yeshua se ocupou em levar o evangelho da salvação aos já antes falecidos e que não tinham aceito a oportunidade de se salvar enquanto estariam vivos, não tem qualquer fundamento bíblico. Ao ser humano foi dada a oportunidade de escolher a vida e a morte, Deuteronômio 30:19. Se o ser humano fizer uma boa escolha enquanto está vivo, então herdará a vida. Provérbios 15:24. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. E para sermos entendidos, temos de buscar a verdade do Altíssimo com a ajuda do seu Espírito Santo. Não nos devemos sujeitar ao que nos dizem os pregadores que ensinam mentiras e tradições de homens. Temos de fazer como os crentes de Bereia, que foram às Escrituras confirmar o que Paulo lhes havia transmitido acerca do Salvador Yeshua. Efésios 5:14. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Embora vivam na carne, todos os seres humanos que não conhecem e abraçam a fé de Yeshua estão espiritualmente mortos para Deus, pois todo que rejeita o Filho também rejeita o Pai. Sim, os que vivem em rebeldia estão mortos para o Todo-Poderoso, pois estão presos aos laços do diabo, 2 Timóteo 2,26.
Lembremos ainda que o processo de salvação através do Messias Yeshua exige dispormos-nos a ouvir e aceitar a palavra do Evangelho da salvação, crer nela, convertermos-nos, aceitarmos as águas do batismo do arrependimento, tornarmos-nos novas criaturas segundo a instrução e o conselho do Eterno, que é a sua Torá, na qual andaram todos os santos do passado. Não há, pois, outro processo, nem outra oportunidade. Logo, os mortos que se encontram nas suas sepulturas ou já estão salvos ou condenados, como nos é ensinado em Marcos 16:16. A aquisição da salvação é uma decisão para ser tomada hoje. Não é depois que o homem rende o espírito e o seu corpo desce à sepultura que tem ainda uma oportunidade para alcançar. Por isso foi dado um tempo a cada ser humano, enquanto vive. A misericórdia do Elohim Todo-Poderoso estende-se a todos os povos, tribos, nações e línguas, fazendo com que o evangelho da salvação chegue a todos os povos, e só então virá o fim. Mateus 24:14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Tenhamos ainda em consideração que a carta de Pedro foi dirigida aos estrangeiros que estavam dispersos, como ele nos diz. 1 Pedro 1, versículos 1 a 2. Pedro, apóstolo de Yeshua, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Yeshua, graça e paz vos sejam multiplicadas. Também não podemos compreender de forma correta as palavras de Pedro se não as confrontarmos com a profecia de Isaías, que anunciava a missão de Yeshua HaMashiach. Isaías 61, versículos 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Elohim me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável de Elohim e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Assim, compreendemos que um dos objetivos do Messias Yeshua, enquanto esteve entre nós, foi a de proclamar liberdade aos cativos. Que cativos eram e são estes? São todos os seres humanos que se deixam prender por Satanás e dele ficam cativos, preferindo viver arredados dos conselhos da vida que Elohim nos deu na sua santa Torá. Estes vivem no pecado, na iniquidade, e a proclamação desta liberdade foi feita pelo próprio Messias enquanto esteve entre nós, não enquanto o seu corpo esteve morto na sepultura. Salmo 146, versículo 4. No derradeiro momento, Yeshua entregou o seu espírito ao Pai. Lucas 23:46. E, clamando Yeshua com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. Não nos restam qualquer dúvida. Ele esteve morto durante 3 dias e 3 noites, o sinal do profeta Jonas. Neste breve período, seu espírito esteve com o Pai, não tendo, por isso, desenvolvido qualquer atividade, tanto no mundo dos vivos como no mundo dos mortos. A maior proclamação de vitória que podemos encontrar na palavra é esta: através do Pai, Elohim Yahweh, o Filho Yeshua venceu a morte ao ser ressuscitado, e esta vitória será extensiva a todos os que o aceitarem e aceitam como Salvador de suas vidas. Já os que desprezam esta oferta gratuita, o destino destes será condenação e destruição eterna. Esta vitória sobre a morte, que será o último inimigo a ser destruído, constitui a derrota dos espíritos malignos. Satanás e seus anjos rebeldes conhecem o seu destino final. Serão destruídos juntamente com os humanos rebeldes no lago de fogo, de que nos fala Mateus 25:41 e Apocalipse 21:8. Não nos deixemos enganar por crenças que não têm fundamento bíblico. As palavras deste servo fiel que falou com o Todo-Poderoso também nos esclareceram. Jó 14, versículos 10 a 14. Porém, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então onde está ele? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará nem despertará do seu sono. Quem dera que me escondesses na sepultura e me ocultastes até que a tua ira se fosse e me pusesses um limite e te lembrasses de mim. Morrendo o homem porventura tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria até que viesse a minha mudança.
A mudança que Jó ainda espera é a mesma que todos os santos que morreram na fé de Yeshua, até mesmo os que desceram ao pó da terra antes da vinda do Messias do seu sacrifício, é a sua transformação em corpos gloriosos celestiais, semelhantes ao do rei Yeshua ben Davi, 1 João 3:2. Todos os santos de hoje vivem com a mesma certeza da fé que Jó e tantos fiéis do passado também viveram. A palavra diz-nos que os santos que estão no pó da terra e que aguardam o dia da sua ressurreição estão dormindo. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 17. Esta mesma certeza de fé também a tiveram os santos profetas. Vejamos as palavras de Isaías em Isaías 26, 19. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitam no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Para o Altíssimo, todos eles não estão mortos, mas num sono do qual despertarão quando a voz do Todo-Poderoso os acordar, chamando-os à vida, com corpos gloriosos, iguais aos dos anjos. Lucas 20, versículos 34 a 36. Tampouco poderia Yeshua HaMashiach ter pegado a palavra de salvação aos espíritos rebeldes, decaídos, pois a condenação destes está traçada há muito tempo, desde o momento em que se rebelaram contra o Altíssimo, e até os dias de hoje continuam rebeldes, Efésios 6:12 e 1 Pedro 5:8, procurando arrastar almas com eles, desviando-as para a mesma condenação que lhes foi ditada, o lago de fogo, Mateus 25:41. Sim, a prisão que amarra o homem e o condena é a do pecado, que significa anomia, a ausência da Torá no coração dos seres humanos ou a sua transgressão deliberada. Esta sim é a prisão em que se encontram os espíritos da maioria dos seres humanos. Se o ser humano não for capaz de se libertar desta prisão satânica, estará condenado à destruição no lago de fogo, o lugar de castigo de todos os rebeldes. Diz-nos Elohim acerca da obra do Filho. Isaías 42, versículos 6 a 7. Eu, Yahweh, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem nas trevas. Sim, os espíritos em prisão não eram outros senão os espíritos dos homens que, embora estivessem vivos, viviam em trevas do pecado e desobediência, arrastados para a condenação de Satanás e seus anjos rebeldes. Ontem como hoje, o problema mantém-se. Por isso, cada ser humano tem de procurar libertar-se das cadeias de Satanás, que o prendem à morte eterna. Se não for capaz de as romper, será destruído.